paz do Senhor para você, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos aí nesse vídeo aí para falar mais um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, amém? Que mesmo aí nesse tempo aí de pandemia, que possamos estar refletindo, saber que a obra de Deus não pode parar, a chama do Espírito Santo de Deus não pode se apagar em nossos corações, amém? Então fique ligado aí que Deus tem uma palavra para você nesse dia, Deus tem uma palavra para você neste vídeo. Então eu te peço para que você fique ligado, fique em espírito de oração. Gostaríamos de falar agora sobre Eliseu, livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7, que diz assim, que uma mulher, das mulheres dos filhos do profeta, clamou Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse, que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, ele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas vazias, e elas enchiam. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, trazei-me uma vasilha. Porém ele disse, não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Após todas as vasilhas se encherem, o azeite parou. Assim a palavra nos diz. Essa palavra nos conta uma história que fala de um marido dessa mulher que deixou uma dívida praticamente impagável para ela. Mas a dívida não era qualquer dívida, não era qualquer, eu vou pegar um dinheiro emprestado ali, eu vou pegar isso ou aquilo, não. Era uma dívida tão alta, mas uma dívida tão alta que os credores queriam seus filhos para serem escravos dele, para que essa dívida fosse paga. E eu imagino o desespero de uma mãe ao saber que não ter condições de pagar uma dívida a qual seu marido deixou para ela, e os credores queriam seus filhos. Ela entrou em desespero total, ela não arrumava dinheiro, não conseguia uma solução, ela não via uma saída para livrar os seus filhos da escravidão. Aí foi nessa hora, como a palavra de Deus nos mostra, que ela decidiu clamar a Eliseu por ajuda. Naquela hora de desespero, na hora que ela não viu mais saída, que ela não viu mais uma chance, uma tentativa, aí que ela foi clamar a Eliseu por ajuda. Então eu tiro 3 lições dessa história que passou essa mulher. E a primeira dessas lições nos diz que devemos clamar ao Senhor, ou seja, buscar a Deus em todos os momentos da dificuldade. Porque sabemos que a vida, na realidade, não é bem assim. Aparece a dificuldade, aparecem as necessidades, e muitas das vezes nós não buscamos a Deus. Nós vamos lá tentar ajudar a Deus, ou tentar uma ajudinha do homem, procurar um recurso. Na realidade, nós esquecemos de buscar a Deus. No livro de Mateus 6,33, diz que devemos buscar a Deus em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Talvez aquela viúva não precisava ter passado tudo que ele passou, aquele desespero, aquele sufoco todo, a ponto de quase perder os seus filhos, se ela tivesse buscado uma solução em Deus antes. Então às vezes assim também somos nós. Nós passamos sufoco, passamos desespero, passamos angústia, sofremos humilhações, e depois que passamos por toda essa coisa, nós vamos lembrar que deveríamos ter buscado a Deus primeiro. Mas essa mulher nos mostra uma lição que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, assim como a palavra dele nos mostra
que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, nos momentos de dificuldade da sua vida, não pare para tentar resolver as coisas, ou na força do seu braço, achar que não, eu vou correr atrás, eu vou conseguir, eu vou isso. Eu digo para você, corra logo para os braços de Jesus. Pare de achar que você vai resolver com a força do seu braço. Pare de achar que você vai solucionar aquele problema. Tem coisas que somente o Senhor pode operar um milagre. Tem coisas que somente o Senhor pode derramar na tua vida. Então aprenda com essa mulher. Aprenda que devemos clamar ao Senhor em primeira coisa, buscar o Senhor em primeira coisa. Eu sei que o momento às vezes não é bom, o momento é de dificuldade, é de sufoco, mas devemos aprender a clamar ao Senhor. Porque buscar o Senhor a todo tempo, buscar a Deus a todos os momentos, clamar logo pela misericórdia de Deus. E devemos parar de perder tempo. Em 2 Pedro 5, de 5 a 7, diz que muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades de ver o favor de Deus nas nossas vidas, e até sofremos mais do que devíamos. Por causa disso, devíamos então buscar logo ao Senhor. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, talvez o momento hoje não é um momento alegre. Estamos em quarentena, estamos reclusos em casa, e às vezes a situação financeira também não está boa, às vezes a situação também emocional não está boa, a situação de saúde da família também não está boa. Sabemos que podemos recorrer ao médico, podemos recorrer à farmácia, temos várias possibilidades, talvez para resolver o nosso problema ou o teu problema que você te aflige aí. Mas não vamos esquecer que a nossa primeira tentativa tem que ser Deus, tem que ser buscar a Jesus, buscar ajuda, solução, porque somente o Senhor pode nos dar a solução de todos os nossos problemas, todas as nossas dores. Por isso, vamos aprender com essa mulher, a qual estava lá desesperada, a qual estava no sufoco, mas ela tentou antes, porque a Bíblia nos diz que ela tentou várias coisas, mas não viu saída. Mas quando ela não viu saída, ela lembrou que tinha um homem de Deus, que ela podia buscar ajuda. Mas não vamos perder tempo, assim como diz ali no livro de Pedro ali, não vamos perder tempo buscando ajuda em outros recursos ou com a força do nosso braço, mas vamos logo clamar ao Senhor, vamos buscar pelo milagre, buscar por algo realmente real na nossa vida. Amém? A segunda lição que eu queria compartilhar com você também é a respeito de Deus usa o que nós temos. Às vezes você acha que o momento da tua vida não está fácil. Às vezes você acha que ninguém consegue resolver talvez a situação talvez é uma boleta vencida, a situação é um comércio que não vai bem, é o trabalho que não vai bem, eu não sei qual é a sua situação, mas Deus fala contigo nesta hora, que Ele quer usar aquilo que tu tem nas mãos para operar um milagre na tua vida. Ele quer usar o que você tem na mão. Então o Senhor pergunta para você, assim como o profeta perguntou para aquela mulher, o que você tem em casa. Então Deus pergunta para você o que você tem nas mãos. Deus usa aquilo que nós temos nas nossas mãos para operar o milagre. E às vezes nós não damos nem importância com aquilo que nós temos à mão, porque achamos que é tão pouco, achamos que é quase nada. Mas Deus fala contigo nesta hora. Deus vai usar aquilo que você tem na tua mão para operar um milagre na tua vida. Uma coisa interessante que aconteceu naquela história foi que Eliseu perguntou para aquela viúva, antes de operar o milagre, perguntou: o que você tem em casa? E ela responde, olha só qual foi a resposta daquela viúva para o profeta: não tenho nada, Senhor. Olha só, ela primeiro olhou pela dificuldade dela, primeiro ela olhou pelo problema dela, primeiro ela olhou que ela não tinha nada. Ela falou: não tenho nada, como é que eu vou pagar uma dívida alta? Eu não tenho nada.
às vezes você acha que você não tem nada. Às vezes você tem falado a mesma coisa que aquela viúva falou para o profeta: eu não tenho nada, Senhor. Mas depois ela lembra, senão uma botija de azeite. Olha só, primeiro nós olhamos para a dificuldade, depois nós vamos ver que realmente nós temos alguma coisa, mas nós não damos importância para aquilo que nós temos. Nós não achamos que aquilo é importante. E Deus está falando contigo nesta noite que Ele vai fazer um milagre. Ele vai usar aquilo que você tem na mão, esse pouco que você tem, para operar um milagre. Então perceba agora, aleluia, como a viúva, ela responde que não tinha nada, mas depois ela responde dizendo que tinha um pouco de azeite. Primeiro ela olhou para a dificuldade, primeiro ela olhou que não tinha nada, depois só que ela se atentou que ela tinha alguma coisa. Às vezes você pode estar nessa mesma situação, pode estar olhando: eu não tenho nada. Eu não tenho nada, porque você está olhando só para a tua dificuldade, só para a tua necessidade. Mas Deus está falando que Ele vai operar um milagre com aquilo que você tem na mão. Deus vai operar um milagre com aquilo que você colocar à disposição do Senhor. Quantas vezes nós também, dessa maneira, agimos? Quantas vezes nós ficamos preocupados com aquilo que nós temos, ao invés de focarmos naquilo que nós temos? Olhamos naquilo que nós precisamos. Aquela mulher, ela precisava de um dinheiro muito alto, ela precisava de uma quantia muito alta. Então aquele pouco de azeite na botija não fazia diferença para ela, porque a necessidade dela era muito maior. Mas Deus está falando para você nesta hora que não importa o tamanho do teu problema, não importa o tamanho do teu gigante, que Deus é Deus na terra para operar um milagre. E Deus faz do pouco que está nas tuas mãos o muito na tua vida, assim como Deus operou um milagre na vida daquela viúva. Então aprenda a dar valor àquilo que nós temos à mão. Às vezes não é o que é necessário para resolver o problema, não é aquilo que vai tirar você da solução, mas Deus está falando contigo que Ele vai usar esse pouco que tem nas suas mãos para operar um milagre. Ele vai reverter a situação da tua vida nesta hora. Basta você crer, basta você acreditar, confiar no Senhor, que você vai ver o milagre operar na tua vida. Então, se eu tivesse aquilo, às vezes você pensa: se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo outro, se eu tivesse um carro agora para vender, eu pagava aquela dívida, se eu tivesse um terreno, se eu tivesse uma casa, porque nós pensamos grande, nós pensamos alto, achamos que Deus divide a glória dele com alguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus pega as pequenas coisas deste mundo para confundir as grandes, para mostrar que Ele é maior do que todas as coisas, porque Ele é Deus, e Deus provedor da minha e da sua vida. Então eu digo para você, por mais que seja pouco que você tem hoje, já é o suficiente para Deus operar um milagre na tua vida. Um exemplo prático disso aconteceu com o próprio Jesus durante a multiplicação de pães e peixes, lá no meio do deserto. Não tinha nada para comprar, não tinha venda, não tinha nada. E os discípulos de repente chegam até Jesus e falam: Jesus, despede a multidão, porque não tem nada para dar de alimento, as horas já estão avançadas, aqui é um lugar de deserto, o povo vai perecer de fome. Aí Jesus pergunta para os discípulos: o que vocês têm aí? O que vocês têm nas suas mãos? Aí de repente aparece um menino no meio da multidão e apresenta aos discípulos: tenho 5 pães num cesto e 2 peixes no outro cesto. Aí Deus fala: é aí que entra um Deus poderoso, é aí que entra o milagre. Deus não precisa de muito, Deus não precisa que você tenha um terreno, que você tenha um veículo ou que você tenha uma conta gorda no banco para que o milagre aconteça na tua vida, para que, aleluia, não falte o dinheiro da tua boleta, das tuas despesas, porque Deus precisa de tão pouco para operar um milagre na tua vida.
Ali a Bíblia nos diz que existia 5.000 homens, não era contado mulheres, não era contado crianças, mas vamos imaginar que se tinha 5.000 homens, vamos dizer que cada homem levou a sua esposa, 10.000 pessoas, e cada esposa levou um filho, 15.000 pessoas, e tinha só 5 pães. Aquele menino poderia ter pensado assim, mas isso aqui não vai fazer diferença para uma multidão tão grande, isso aqui não vai fazer diferença, são só 5 pães, eu vou ajudar todo mundo, vou ficar com fome aqui. Mas não foi isso que ele pensou. Ele entregou, ele abençoou a obra, porque ele confiou no Senhor Jesus. Aí Jesus faz aquela multiplicação de pães. Jesus não fez 15.000 pães, Jesus não fez 15.000 peixes para alimentar o povo, mas a Bíblia diz que Jesus tirava o pão, partia e dava para os discípulos distribuir, tirava o peixe, partia e dava para os discípulos distribuir, e até que todos se alimentaram, saciaram, não parava de sair pão e não parava de sair peixe daquele cesto. Então eu digo para você, o Senhor não precisa de muito para operar um milagre na tua vida. O Senhor não precisa que você esteja abarrotado com a tua conta, que você não esteja um carro que você possa vender e resolver, porque o Deus que nós servimos é um Deus de milagre, e Ele precisa só de um pouco de confiança, esperança, fé sua, um pouco que você busque a Deus no momento de dificuldade, sem antes passar por ela, sem antes se preocupar, que você entregue aquilo que você tem nas mãos. Não olhe para o tamanho do teu problema, mas olhe para o tamanho do teu Deus e o milagre que Ele pode fazer na tua vida. Então nós vemos que talvez a sua empresa é pequena, talvez o seu pequeno negócio que o Senhor vai fazer transbordar. Foi isso que aconteceu com aquela viúva. Primeiro ela disse que não tinha nada, depois ela disse que tinha um pouco de azeite, e no final o pouco se transformou em muito. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Talvez hoje a tua empresa é uma empresa pequena, o teu negócio é um negócio pequeno, o teu negócio não é um negócio que vai bem, ou que está beirando a fechar, mas eu digo para você, usa aquilo que tem nas tuas mãos para que Deus opere o milagre. Deus vai transbordar, fazer a tua empresa transbordar. Quando todo mundo está falando que não vai dar certo, Deus vai fazer o teu negócio prosperar. Quando todo mundo está falando vai fechar, vai à falência, eu estou falando na autoridade do Espírito Santo de Deus que não vai fechar, porque se você usar o pouco que você tem nas tuas mãos, Deus vai operar um milagre. Deus vai mostrar para todos aqueles que acusaram, que falaram que vai fechar, que não vai dar certo, e vai ver o Senhor transbordar, vai ver a tua empresa crescer, vai ver o teu negócio crescer, porque o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Mas basta crer, basta confiar e colocar aquilo que você tem, mesmo sendo pouco, nas mãos do Senhor. A terceira lição que eu vejo, aleluia, é o milagre vem da fé. Acreditar e confiar vem da fé. Acreditar e confiar vem da fé. E eu quero compartilhar com você que o profeta ele fala para a mulher: vai, pega todas as vasilhas que você puder, vai a todos os teus vizinhos. Olha só a ordem do profeta, olha a mensagem do profeta. Entendeu? Que o profeta fala para ela ir a todos os vizinhos, não é só em alguns, não é só em 10 vizinhos, não é só em 15 vizinhos, não é só em 20 vizinhos, não é só em metade dos vizinhos, ou só de um lado da rua, ou só de outro. Mas o profeta fala assim: vai atrás de todos os vizinhos e pegue todas as vasilhas que você puder emprestar. E ele fala algo ainda que me chama a atenção. Ele fala assim: não poucas.
Olha só, não poucas. Ele não fala assim, ó, pega 1000 vasilhas, pega 100 vasilhas, pega 10 vasilhas. Ele fala assim, não poucas. Ele não dá um número de vasilhas para aquela mulher pegar. Ele não dá um número de vizinhos para aquela mulher ir lá na porta bater. Então, ele fala, entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Depois de tudo que ela tinha passado, depois de pedir comida para os vizinhos, porque uma mulher viúva, perde o marido, não tem dinheiro nem para pagar a dívida. Imagino eu que ela deveria ter batido na porta dos vizinhos para pedir comida para ela, para os filhos. Imagino eu que ela pensou assim, agora eu vou ter que voltar a todos aqueles vizinhos a qual eu humilhei, a qual eu pedi, a qual eu cheguei para pedir comida, que eu pedi ajuda, agora eu vou pedir vasilhas vazias emprestadas. Então eu digo para você nesta hora, às vezes Deus não te pede um número, não te dá uma quantidade de coisa. Sabe por quê? Porque Deus quer ver o tamanho da tua fé. O profeta não falou para aquela mulher pegar 10 vasilhas, não falou para ela ir em 3 vizinhos, em 4 vizinhos, ou no vizinho da rua inteira, ou do quarteirão inteiro. O que Deus falou para ela era para saber qual era o tamanho da fé dela. Eu não sei, a Bíblia não fala se aquela mulher pegou 50 vasilhas, se aquela mulher pegou 100 vasilhas, se ela pegou 500, 1000 vasilhas, se ela foi no vizinho só da rua, só de um lado. A Bíblia não diz. Mas o que a Bíblia diz é que ela entrasse de casa depois de recolher essas vasilhas e despejasse aquele azeite em todas as vasilhas vazias. O que o Senhor está falando comigo e com você nesta hora é que as vasilhas são medidas, é o tamanho da tua fé. As vasilhas são medidas o tamanho que você consegue ver. E se você não vê o tamanho da sua fé, se você não vê o tamanho da sua fé, é medida pelo tamanho, a quantidade de vasilhas, a quantidade de vizinho que você vai buscar as vasilhas. O profeta não estipulou para ela, você vai aqui ou você vai ali. O profeta só falou para ela, vai em todos os vizinhos e pega todas as vasilhas vazias emprestadas, mas não poucas. Essa foi a ordem do profeta. E o mais interessante de tudo isso é que o profeta faz a questão de dizer, pega vasilhas, mas tem que ser muitas vasilhas. Mas ela não entendia, mas tem que ser muito, o azeite que eu tenho é pouco. Para que eu preciso de muitas vasilhas? É nessa atitude que nos fala da fé. É a quantidade de vasilha que mediu a fé daquela mulher, que mediu o tamanho da bênção que ela queria, o tamanho do milagre que ela queria. Então, de repente, se ela trouxesse poucas vasilhas, a fé dela era pequena. Agora, se ela trouxesse muitas vasilhas, significava que ela tinha uma fé que o profeta iria encher todas. E no final das contas, sabe o que aconteceu? Ela obedeceu à direção do profeta. Ela creu nas palavras do profeta, ela trouxe muitas vasilhas e o óleo começou a ser derramado. O óleo começou a ser multiplicado naquelas vasilhas. E a Bíblia diz ali, que era tanto óleo que deu para quitar a dívida e ainda sobrou para que ela vivesse com seus filhos pro resto da vida. Olha, não está me entendendo? Não, eu acho que você não está me entendendo direito. Olha como é que o que a palavra diz. O azeite foi tanto que ela derramou naquelas vasilhas que ela pagou aquela dívida impagável. Ela pagou aquela dívida impagável. E ainda sobrou azeite para ela vender e viver o resto da vida. O resto da vida. É isso que eu quero falar com você nessa hora. Qual o tamanho do milagre que você quer de Deus? O milagre
é um milagre grande. Então pensa alto, acredita alto, pensa alto no que o Senhor tem que fazer. O Senhor precisava fazer ali na tua vida, o Senhor precisava ali fazer algo sobrenatural na vida daquela viúva. O Senhor precisava fazer algo na vida dela, mas era algo grande. Então, aleluia, o Senhor queria derramar um milagre na vida dela, mas dependia do tamanho da fé dela. Talvez ela queria só o óleo só para pagar a dívida. Talvez do tamanho da fé dela era só um óleo para pagar a dívida. Mas não, a fé dela era tão grande que ela pagou uma dívida impagável, que a dívida custaria a vida dos seus próprios filhos. Ela pagou aquela dívida altíssima, e além dela pagar essa dívida altíssima, ela viveu pelo resto da vida dela. É isso que Deus quer falar contigo nessa noite. O teu negócio não vai bem, está faltando as coisas. Às vezes você tem olhado só para a dificuldade, às vezes você tem olhado só para o tamanho do teu problema. Mas saiba, não tem problema que a tua fé no Senhor não possa resolver. Então eu digo para você nesta hora, qual o tamanho do teu problema? Que seja maior a tua fé. Aquela mulher, ela tinha um problema, era pagar uma dívida. Mas a fé dela foi muito maior do que o problema que ela tinha, que era aquela dívida. Porque Deus proveu o pagamento daquela dívida e ainda óleo que pudesse render ela, que ela pudesse viver com seus filhos até o resto da vida. Então vamos dizer assim, vamos pensar assim, de uma forma natural. Ela se tornou uma viúva bastarda, uma viúva com posses, uma viúva com recursos. Ela, nem quando o marido era vivo, ela tinha tanto recurso depois de ser viúva. E Deus está colocando agora um desafio para você. Deus agora está lançando um desafio para que você coloque na tua vida. Deus está lançando agora um desafio para você nesta hora. Eu não sei qual é o teu tamanho do teu problema. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu não sei se a tua empresa está indo mal, está indo de vento a pior, ou está andando de lado. Eu não sei se o teu negócio não está prosperando, mas eu quero dizer para você nesta hora, lançando esse desafio na tua vida, fala aí para Deus que o tamanho do teu problema e o tamanho da tua fé é maior, e você vai ver o que Deus vai operar um milagre na tua vida. Então você tem fé para ver o Senhor restaurando a sua vida? Você tem fé para ver o Senhor encher quantas vasilhas? Você tem fé para ver o Senhor restaurar o teu casamento? Você tem fé para ver o Senhor agindo na sua vida? Enquanto você tiver fé para levar as vasilhas até Deus, Ele vai honrar, vai encher as suas vasilhas. Agora tem um detalhe bem interessante, que é no versículo 4 e 5, que diz assim: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o teu azeite em todas as vasilhas, põe à parte o que estiver cheia. 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta, e somente ela e os seus filhos deveriam estar presentes. E no momento da multiplicação, agora vem uma grande questão que eu quero compartilhar com você nessa hora. Essa grande questão, esse grande momento a qual o profeta faz essa alusão para essa mulher: vai para a tua casa, fecha a porta, ninguém pode ver, ninguém vai compartilhar contigo. Então eu quero compartilhar com você agora essa orientação do profeta de Deus. Então, ou seja, a questão aqui que o profeta faz essa alusão de fechar a porta é que mais ninguém poderia ver o que estava acontecendo ali.
mais ninguém poderia estar ali a não ser aquela mulher e seus filhos. Mas por quê? Às vezes você pode estar se perguntando por que ninguém poderia estar ali, meu irmão. Ninguém, porque qual foi essa orientação do profeta? Por que só a mulher e os seus filhos? Eu quero dizer para você nesta hora: aonde não tem fé, não tem milagre. Aonde não tem fé, guarda esta palavra para você. Aonde não tem fé, não tem milagre. Então, aquela mulher, ela tinha fé, e não tinha pouca fé não. E a fé dela era tão grande, que Deus operou um milagre imenso na vida dela. Agora eu falo para você, aleluia, para você entender que o milagre que Deus tem para fazer na tua vida é grande. O milagre que Deus tem para fazer na tua vida é tremendo. O teu vizinho da direita, o teu parente, o teu amigo não vai entender o que o Senhor vai fazer na tua vida. Então entenda algo: quando o milagre de Deus ele é operado, tem que ter fé. E se não tiver fé naquele meio, o milagre não acontece. Foi essa orientação que o profeta dá para aquela mulher. Então eu digo para você, é por isso que nós precisamos ter cuidado com quem que nós compartilhamos os nossos problemas, porque tem gente que vai alimentando fé no coração, e tem gente que vai trazendo aquela incredulidade também. Será que vai acontecer? Olha só, aquela mulher pegou 1000 vasilhas, será que vai encher aquelas 1000 vasilhas? É dessa forma, é dessa maneira que eu quero falar contigo. O milagre que Deus vai fazer na tua vida é contigo. Não chame o amigo da direita, da esquerda, o parente, o conhecido, porque o milagre que Deus vai operar é contigo. Fecha a porta, ore a Deus, clame a Deus e mostra para Deus que a tua fé é grande, como a fé daquela viúva. E esse cuidado devemos ter, porque, aleluia, Eliseu, aleluia, disse isso porque tem gente, aleluia, de todo tipo de forma. Tem gente que pensa de um jeito, tem gente que pensa de outro. E eu digo para você nesta hora: quando chegar a hora do milagre, pede licença, fecha a porta. Não precisa fechar a porta na cara de ninguém, pede licença, fala: me dá licença, que agora é a hora do meu milagre. E no caso daquela viúva, ela pode significar tantas coisas, pode significar as suas finanças, pode significar o seu casamento, pode significar o seu trabalho, o seu ministério, pode significar a sua saúde. Mas o meu desafio e o seu desafio, ele é diário, é levar todos os nossos problemas diante de Deus e crer que Ele vai fazer alguma coisa. Às vezes nós esquecemos de levar os nossos problemas para Deus. Às vezes esquecemos de levar a nossa dificuldade. Falamos com um, falamos com o outro, pedimos ajuda para A, pedimos ajuda para B. Esquecemos de pedir ajuda para realmente alguém que possa fazer algo para a nossa vida, que é um milagre. Talvez você precise de um milagre nesta noite. Talvez você precise de um milagre na tua vida amanhã, nessa semana. Talvez o milagre que você precisa é no teu casamento. Talvez o milagre que tu precisa é na tua finança, é na saúde da tua família. Talvez o milagre que tu precisando é a cura do teu esposo, é a cura da sua esposa ou do teu filho. Eu quero dizer agora deita no teu quarto, fecha a tua porta e clama a Deus e fala para Deus: Deus, eu tenho fé para crer e acreditar que o milagre vai acontecer na minha casa, na minha vida financeira, no meu casamento. E assim eu digo para você: basta você crer, basta você confiar que você vai ver o agir de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando melhor ao teu coração, que você possa crer como essa viúva creu, que você possa, primeiro passo, olha, a primeira lição, voltando lá atrás, é buscar o nome do Senhor, buscar a presença do Senhor, e depois o segundo passo é usar aquilo que você tem, mesmo sendo pouco, mesmo sendo sem importância, é buscar aquilo que você tem e falar: Senhor, eu tenho isso, apresenta para Deus, entrega para Deus o pouco que você tem, e depois é para mostrar para Deus que a tua fé é gigante, que a tua fé é maior do que aquele gigante, aleluia, que a Bíblia diz, o Golias. A tua fé é muito maior, porque o teu Deus é muito maior, é acima de todas as coisas.
Por isso eu digo para você, o milagre vai acontecer na tua vida. Essa semana, que seja uma semana abençoada, seja uma semana de vitória, seja uma semana de bênção, seja uma semana de conquista, e a tua vida vai mudar. O teu lar vai ser restaurado, a tua casa vai ser sarada, as tuas finanças vão transbordar na tua vida. Assim eu decreto na autoridade do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Basta crer no Senhor.